Quimbanda Hospício. É isso que a gente está vendo nas redes sociais. Uma quimbanda pior do que a outra. Olha, é tantos absurdos que, se for realmente descrever em detalhes, é muita gente cultuando errado. Não é que a gente seja dono da verdade. É questão que cada um que se diz mexer na sua própria panela começa a criar. Aquilo que não sabe, inventa. Então vejam bem, eu já havia falado anos atrás sobre vídeo, né, de pessoas que fazem aribibó dentro da quimbanda, né? Aribibó faz parte do culto do Batuque do Rio Grande do Sul. Vocês já viram falar também de sangue na cabeça, né? Para Exu, catiço, como se diz, né? Não existe porque o Ori é sagrado, Mutuê é sagrado. Isso não quer dizer que o Exu não seja um espírito sagrado, mas não é a jurisdição, não é aonde ele atua. Todos nós sabemos que, independente da cultura, ele é o Senhor dos caminhos, e aquilo que caminha são os pés, não é a cabeça. A cabeça direciona, os pés é que caminham. Então vamos lá. Introduziram também camarinha, esteira, a pessoa recolhida. Recolhimento é do candomblé, pessoal. Não pertence a quimbanda. Pactos com demônios. Não existe pacto impresso no papel, tirado o sangue da pessoa no sigilo e tá dentro de um culto. Também é outra coisa que está fora de cogitação. Fulano é quimbanda malhei. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou há 25 anos dentro da quimbanda. 25 anos não são 7 dias. É muita estrada que isso rolou. É muita coisa que já se viveu. Então, eu creio que eu tenho propriedade para poder afirmar diversas coisas. E uma delas é que não existe Aleister, não sei se eu pronunciei correto, mas Aleister Crowley dentro da quimbanda. Não existe você tirar a menstruação, o sangue da menstruação e colocar dentro do assentamento. Muito menos o esperma, tanto masculino quanto feminino, porque são coisas que não têm nada a ver com a quimbanda. Tem a ver com cultos satânicos, com o que as pessoas fazem relacionado que agrega aquilo que é de fora para dentro da quimbanda. Entendeu? Pelo contrário, só vai atrasar a vida das pessoas. E com certeza, muitas dessas pessoas não vai vir na internet relatar porque as suas vidas já se afundaram. Elas, de certa forma, acabam tendo vergonha de acreditar num culto como essa que eu chamo de quimbanda hospício. Essa não, né? Várias quimbandas hospício. São vários lugares que cultua que nem hospício, onde as pessoas são destruídas, são levadas a laboratório, entendeu? Que o sacerdote não sabe. Então vamos lá, pessoal. Prestem bem atenção. Eu não sou contra que uma pessoa nova ela seja sacerdote ou mestre de quimbanda, né? O que eu prezo é justamente a profundidade com a qual ela realmente foi iniciada. Outra coisa, não existe esse negócio de culto livre.
Você sim pode cultuar livremente o teu espírito, mas não existe culto livre. Então vamos lá, matando a charada. Quando se é introduzido através do sangue um espírito numa morada, se não tiver sendo iniciado na frente de outro espírito, certamente qualquer espírito pode se adentrar naquela morada. Então, aquela morada, que nos é conhecida como assentamento, qualquer espírito pode adentrar, porque não tem um espírito que seja colocado à frente. Vou dar um exemplo bem claro. Um espírito nasce na frente de outro espírito. Então não existe da pessoa pegar as fórmulas de assentamento da internet, de livro, de qualquer lugar, de curso, disso, daquilo, e ela mesma fazer. Não tem como fazer, só vai se prejudicar. Mas as pessoas, né? Por um lado, eu até não condeno tanto, porque é tanta gente fazendo marmotagem, é tanta gente na internet proferindo meias verdades, né? Porque às vezes você vê que tem algumas falas coerentes, mas quem está dentro da religião sabe, esse é marmoteiro. Ele está bem disfarçado. Ele está com uma linguagem bem eloquente. Então a pessoa, ela que é leiga, ela vai cair. Porque é duro ser realmente da religião. Não é tão fácil. Então, algumas pessoas, né, gostam de falar assim, só dá quem tem. Bom, então os maiores feiticeiros do mundo inteiro que estão dentro do Congo e Angola, né? Eles não são milionários. Então, eles não têm nada para dar. Por que então não vai lá desafiar um deles, então? Porque não tem. Porque você não tem capacidade para desafiar. A banda toca bem diferente. Mas no Brasil, as coisas, qualquer um pode chegar na plataforma, se intitular sacerdote, fazer qualquer coisa e criar, inventar culto. A quimbanda brasileira, que ela é nascida no Brasil, as nomenclaturas dos nossos espíritos não existem na África. Elas são uma ancestralidade local, que você pega tanto familiar quanto herança de algum ancestral, muitas vezes evoluído. Aí depende muito do, do período kármico a qual a pessoa passa. Vamos continuar. Quando se vai iniciar dentro da minha quimbanda, né? Não existe de você ficar recolhido 7 dias, de você não poder fazer absolutamente nada. Então, quer dizer, se a pessoa trabalha, ela não pode se iniciar, né? Porque ela vai ter que ficar praticamente trancada ali. Estamos em tempos diferentes, há de se observar que não estamos no tempo da escravidão, onde que você tem que se ajoelhar. Outra coisa que é grave e é muito comum nós vermos em tudo quanto é templo. As pessoas agachando, se abaixando, né, deitando e batendo cabeça para Exu. Eles são nossos compadres, eles são os nossos protetores, os nossos melhores amigos e nossos maiores inimigos. Mas não se bate cabeça para Exu. Essa é uma regra espiritual. Essa é uma lei espiritual. Não é criada pelos homens. Mas as pessoas insistem. Bater cabeça para Exu.
são tantas coisas que se eu for relatar, eu vou lembrando aqui, porque eu não gosto de fazer nada medido, né? Eu tenho que ser instintivo. Outro detalhe importante, vamos lá. Nos tempos antigos, muitos sacerdotes davam uma iniciação para a pessoa apenas com aves. Vamos lá, Mologi. Por que com aves? Porque muitas das vezes não sabemos até que ponto a pessoa é capaz de levar adiante um culto de Exu e Pombagira, independente de onde ela estiver, na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, de onde ela estiver. Então, os sacerdotes tinham cuidado em colocar quatro pés. Então, mas o tempo foi se passando, as pessoas foram vendo a grandeza que o Exu pode trazer de prosperidade e, obviamente, um quatro pé vale mais. Afinal de contas, as aves só valem por 6 meses e o quatro pé vale pelo ano inteiro. Muitos detalhes são ocultados quando uma pessoa se inicia dentro da quimbanda. São 3 anos, pelo menos, é o mínimo que um sacerdote pode dar. Para um outro sacerdote, o governo, são 3 anos de obrigações, a qual a pessoa deve passar. O famoso culto livre. Se conhece alguém que ficou rico em culto livre? Se dentro da quimbanda já você não vai ver, a não ser alguns casos que a gente vê que a pessoa já trouxe de herança. Porque o que faz a pessoa realmente ficar rica dentro da quimbanda? Vamos lá. Eu não vou falar da parte marmotagem, eu vou falar da parte honesta, né? Você pode ser um bom profissional naquilo que você faz, ser tão bom, e o espírito vai abrir esse caminho para que você possa evoluir. Vou dar um exemplo que você quer ser um atleta, corredor, e o espírito vai lhe proporcionar sua melhor performance. Então, o espírito age nesta forma. As suas escolhas são seu livre-arbítrio. O espírito não vai se envolver. Você pode ter a melhor fundamentação do mundo, mas se você fez a escolha errada, o espírito não se mete. Ele alerta, mas ele não se mete. E aí, daí para frente, você vai pagar aquilo que você praticou. Quero dizer também sobre muitos sacerdotes que costumam passar por cima dos espíritos e dar nomenclatura para as pessoas sem ter a consciência de qual é realmente o espírito. Existem segredos de se descobrir qual é o Exu de verdade. E como agora é comum o oráculo de Exu Zamborá, né? Porque o nome do oráculo de Exu se chama Zamborá. Mas vamos continuar, né? Porque tem muita gente que nem sabe. Vamos lá. É uma comunicação entre o sacerdote e o espírito. É por isso que se fundamenta com 7 búzios. E ali dá proporcionar para a pessoa conversar. Olha, gente, são muitos absurdos. Esses dias eu vi uma mulher que consagrou os ossos para a pombagira dela. Eu já falei em outro vídeo, né? O osso é branco. Branco pertence a uma divindade solar. Não pertence a Exu. O Exu pode ser o mensageiro, o comunicador. Até pode. Vamos dar uma possibilidade de que a pessoa possa fazer uma comunicação. Você conhece alguma previsão perfeita? Uma previsão futura, por exemplo. Vamos prever alguma coisa no país. Você não vê?
nem mesmo em búzios comum, em oráculos comum, em Fá comum. Hoje a espiritualidade chegou a um patamar que as pessoas não querem se aprofundar. Querem apenas fazer obrigações religiosas e já se tornar sacerdote. Ou então já ser sacerdote e aí tomar as obrigações e não aprender mais nada, porque já sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada. E os poucos que se resta com um pouquinho mais de conhecimento da internet Ctrl+C, Ctrl+V, né, se criam em cima de quê? Engajamento. Pagam promoções para que viralizem e aí chega, sei lá, 100.000, 200.000 pessoas. E aí as pessoas que estão inocentes, leigas, que gostaram essa onda que virou a quimbanda, né? Porque a quimbanda ela só tem essa repercussão por causa de mim mesmo, não é por causa de outro sacerdote. Você volta lá em 2009, você só vai ver vídeo meu. Eu comecei a falar isso no tempo do Orkut. Não interessa se algumas pessoas dizem que está ultrapassado. É a história. É a prova cabal. Aonde estavam essas pessoas há 25 anos atrás? Nas fraldas só pode. Aí quer dizer que realmente sabe mais? Não tem lógica, né? Não bate. É a mesma coisa que você for fazer uma operação com um médico e um médico que recém foi formado em 6 meses comparar com um médico já de 30 anos de profissão. Não tem como. A, o tempo vale, a idade vale e o respeito também vale. Quem respeita os mais velhos deve ser respeitado. Quem não respeita ninguém não merece ser respeitado. E assim é até espiritualmente. Se você não respeita ninguém, como é que você vai querer respeito? Se você está dando o exemplo. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa ainda, né? Deixa eu lembrar aqui. Pombagira e Exu não precisa de osso. Por quê? Eles já são um oráculo vivo. Se eles são a maior forma de oráculo vivo existente no mundo, por que vai ser necessário usar um sistema? Você está entendendo? Como o osso. O osso, dentro da cultura banto, pertence a Calambo Cuqualunga. Em outras culturas, pertence àquela divindade solar. Mas vamos continuar. Tem muita coisa ainda. Ou será que eu encerro? Vou tentar lembrar de mais algumas coisas aqui que são absurdas. Ah, tem. Eu sabia que tinha mais uma coisa para falar. Vamos aos podcasts. Existe podcast ridículo. Não é um podcast, é ridículo, porque é só em função do dinheiro. O sacerdote que não tem nenhum respaldo paga para poder fazer essa entrevista e aí com engajamento a pessoa obviamente vai ganhar dinheiro. Aquela suposta entrevista por pessoas que não têm qualificação e nem religião para poder entrevistar, porque eu acredito no seguinte: se você é quimbandeiro, você tem que ser entrevistado por quimbandeiro. Agora, se você é cristão e esse cristão vai entrevistar um quimbandeiro, não tem nem lógica, né? Qualquer coisa que o suposto quimbandeiro falar, tá tudo certo. E vamos nós para mais uma outra coisa gravíssima que tem mais de 30 anos que isso é cultuado e as pessoas não sabem. Tenho visto, inclusive no Mercadão de Madureira, alguns garfos com um coraçãozinho para pombagira. Ai, agora a pombagira do amor. Todo mundo sabe, né, que a pombagira também é dúbia.
Ela é boa e ela é má. Ela é boa com quem é bom e ela é má com quem merece. Não tem esse negócio de coraçãozinho, isso não é fundamento. Mas fica bonito no assentamento, né? Será que isso daí realmente é algo que vai simbolizar o espírito? Vai puxar no espírito? Então eu vou fazer um sigilo de um coração aqui no chão e vou chamar a pombageira. Não, pessoal. São muitas coisas. Muitos ferreiros nem sabem mais como fabricar ferramentas que realmente vai chamar o espírito. E por aí vai. Vamos levando a vida. Vamos assistindo as quimbandas hospícios que a gente vê por aí, onde as pessoas colocam os seus egos à frente da religião. Só que depois de um tempo, a conta começa a vir. Mas não é depois que morre, é ainda em vida. Cadê o depoimento dessas pessoas, dessas quimbandas hospícios, que estão bem? Cadê? Não tem o depoimento delas? Então o sacerdote é bom, ele é poderoso. Mas cadê 2 anos depois essas pessoas que foram iniciadas? Porque, outra coisa que eu já até lembrei. Então agora você faz cura do candomblé, os riscos na lateral, para quimbanda? Nossa, cara. O que mais vão inventar? Existe cura? Existe. Mas não é a cura no braço. Vocês sabiam o que significava o simbolismo das curas tribais africanas? Não sabem? Então vão procurar saber. Porque aí vão entender que esses risquinhos feitos no braço dentro da quimbanda não pertencem à quimbanda. A quimbanda há uma cura no omoplata, aonde monta o Exu. Não esses risquinhos do candomblé dentro lá. Aí tá demais. Fora as roupas, né? As roupas parecem um carnaval. As pessoas estão parecendo que estão entrando num baile. Não estão incorporando, não tem incorporação, a maioria não incorpora, ou seja, todo mundo vivendo uma mentira, uma loucura. Você tá me entendendo? E a vida das pessoas vão sendo afundadas. Depois elas saem da religião decepcionadas. Por quê? Porque elas só experimentaram desgraças. Fora os ritos sexuais dentro dos templos, que está bem comum. Afinal de contas, satanismo tem muita coisa a ver, então pode colocar dentro. Olha, pessoal, existe até ritual sexual. A pessoa que faça fora, em algum lugar, reúne, faz as suas surubas, essas coisas que tem vontade de fazer, todo mundo gosta de sexo, mas dentro do culto do templo, não há ritual para isso. Dentro do templo, você vai buscar o seu progresso. Dentro do templo, você vai buscar a sua evolução intelectual e financeira. Por quê? Vou dar um exemplo, gente. Acho que muita gente vai concordar comigo. Se você quer praticar sexo, vai no swing, vai na VM, vai em algum lugar, entendeu? Não precisa ir ali. Ou então vai na balada. Aí você vai encontrar facilmente. Não há necessidade de haver uma desculpa para praticar dentro de um templo. São essas e tantas outras coisas que eu tenho chamado hoje a quimbanda de quimbanda hospício, porque é uma loucura atrás da outra. E vamos começar um bom domingo.